Bom dia a todos. Cumprimentamos o desembargador Ronaldo Maciel, que está lá em Imperatriz, desembargador Nilo, que está conosco, procurador de Justiça, doutor Lobato, senhora advogada, doutora Bárbara, mais servidores, assessores, desejando que este dia e a jornada de toda esta semana seja de bênçãos para todos nós. Amém. Bom dia a todos. Declaro aberta a 7ª sessão da Terceira Câmara Criminal para este dia 11 de março de 2024, iniciando-se às 9h06. Indago dos eminentes pares se há alguma alteração à ata anterior, da sessão Não, anterior. não, senhor presidente. Não havendo, declaramos aprovada. E há algum processo está pauta, desembargador Ronaldo? Não, senhor, da minha relatoria, não. Vamos ao primeiro processo, que é da nossa relatoria, apelação criminal 000-2802-02-2017, apelante Cândido Neto Vieira, advogado Osiel Vieira da Silva, Enoque Cavalcante de Albuquerque, apelado Ministério Público Estadual, o revisor o desembargador José Nilo Ribeiro Filho, procurador doutora Regina Maria da Costa Leite, cujo parecer foi pelo desprovimento. Não vai haver sustentação oral, Duval? Não havendo sustentação oral, desembargador Ronaldo, desembargador Nilo, eu posso passar a leitura da ementa. Vossa Excelência primeiro tem que ouvir a Procuradoria. Doutor Lobato, o som está fechado. Bom dia a todos, desembargadores. Agora, doutor Nilo, que eu também estou olhando aqui na tela. Eu dei uma lida aqui na parecer da doutora Regina, doutor Samuel, e reitero integralmente o parecer dela, aquele conhecimento e desprovimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lobato. Agradeço também ao desembargador Ronaldo pela observação quanto à sequência deste julgamento. Passo então à leitura da ementa penal, processo penal, apelação criminal, homicídio qualificado, consumado e homicídio qualificado na forma tentada. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, e artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Absolvição incabível. Provas que demonstram a autoria e materialidade, realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que os jurados votaram em desacordo com as provas dos autos, impossibilidade. A decisão do jurado se coaduna com as teses acusatórias que são amparadas por robustas provas existentes no acervo processual. Soberania dos vereditos, dosimetria da pena em observância aos ditames legais e constitucionais, pelo que não merece reforma, decisão mantida. O recurso de apelação com fulcro na contrariedade às provas dos autos e em sede do Tribunal do Júri impõe apenas a apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredito em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo no acervo probatório produzido, destoando de maneira inequívoca e inquestionável de todo o conjunto processual. A escolha dos jurados por uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, quando amparada em acervo probatório mínimo, não permite a nulidade do julgamento.
constata-se que, apresentadas duas teses divergentes, o Conselho de Sentença, investido de sua soberania, optou pela tese apresentada pela acusação, infirmada nas provas colacionadas aos autos, como a filmagem da empreitada delituosa, submetida ao laudo pericial, demonstrando a ausência de passageiro no carro, bem como que os disparos foram realizados pelo motorista, o que contrapõe a versão sustentada pela defesa. Ademais, as testemunhas de acusação, o automóvel encontrado em posse do réu, bem como as munições 9mm encontradas deflagradas no interior do veículo, dão substrato à tese acusatória. Assim, nota-se existência de amplo acervo probatório que respalda as alegações da acusação, devendo ser mantida a condenação proferida pelo tribunal do júri. Por último, a dosimetria da pena encontra-se parametrizada aos ditames legais e constitucionais, não merecendo reforma. Ademais, as qualificadoras empregadas foram quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, conforme registrado em ata de julgamento. Recurso conhecido e desprovido. É como voto ao desembargador Nilo? Eu acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o desembargador Ronaldo? Presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência, o substancioso voto. E os advogados precisam entender que, em recurso de decisão do Tribunal do Júri, nós temos duas teses, uma tese do Ministério Público e a tese da defesa. Nós só podemos afastar as decisões do Tribunal do Júri em razão do princípio da soberania do Tribunal do Júri quando a tese albergada pelo Tribunal do Júri for totalmente inverossímil, quando faltar lastro probatório mínimo. E não é o caso dos autos, como bem Vossa Excelência ressaltou no seu voto. Houve um choque de tese, a tese do Ministério Público de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, por meio que dificultou a defesa da vítima, um consumado e outro tentado. E a defesa alegou negativa de autoria. As duas teses foram para o plenário e saiu vencedora a tese do Ministério Público, respaldada nas provas dos autos. Então, não tenho a menor dúvida em acompanhar Vossa Excelência nesse aspecto. Com relação à dosimetria da pena, eu analisei, o juiz foi até benevolente, desembargador Samuel, desembargador Nilo, porque foram duas circunstâncias qualificadoras, motivo fútil e ficou defesa da vítima. Ele fixou no mínimo. Ele poderia ter utilizado uma delas como circunstância judiciais desfavorável e ele utilizou apenas as consequências do crime, dizendo que a vítima deixou filhos menores. Então, caracterizado aí pacífico no STJ, e ele poderia ter utilizado uma das qualificadoras, já que uma qualificava, e a outra como circunstância judicial desfavorável, que agravaria ainda mais. Mas como nós não podemos fazer isso, porque isso caracterizaria reformato impérios, eu não tenho dúvida de acompanhar Vossa Excelência com essas considerações, senhor presidente. Obrigado, desembargador Ronaldo, desembargador Niro. Então, proclamamos o resultado unanimemente de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Esta terceira Câmara conheceu, porém negou provimento ao recurso interposto nos termos do voto do desembargador relator. Passo ao segundo processo, que é o habeas corpus número 0801-120-55-2024, paciente é Amélia Cristina Correia Barata e Bárbara Baima Desterro. Advogada, que nós temos dois pacientes, são dois? Só a Amélia? É o nome... Ah, tudo bem.
Então, paciente Amélia Cristina Correia Barata, advogada, doutora Bárbara Baima de Esterro, impetrado juiz de direito da Auditoria Militar do Maranhão, relator, desembargador José Nilo Ribeiro Filho, procurador, doutor Joaquim da Costa Leite, cujo parecer é pela denegação. Passo a palavra à senhora advogada, que antes deve declinar a sua inscrição na OAB. Tribuna. Bom dia, bom dia a todos. Posso iniciar? Certo. Bárbara Baima Desterro, inscrição 19556 OAB-MA. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de dar meus cumprimentos ao excelentíssimo relator, aos demais julgadores da Terceira Câmara Criminal, ao excelentíssimo membro do Ministério Público e às demais pessoas aqui presentes. O caso versa sobre um habeas corpus impetrado em favor de uma paciente que é tenente da Polícia Militar e foi acusada de haver praticado o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, referente a infringir determinação pública destinada a evitar a propagação de doença contagiosa. Há dois pontos relevantes e controversos sobre esse caso. O primeiro deles é a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, inicialmente porque antigamente os crimes militares eram unicamente aqueles previstos no Código Penal Militar. Após 2017, com uma alteração legislativa, os crimes previstos na legislação comum, no Código Penal, eles passaram a ser considerados crimes militares diante do preenchimento de alguns requisitos, estes previstos no artigo 9 do Código Penal Militar. Em relação ao caso concreto, são aqueles requisitos previstos no artigo 9, inciso 2, do mesmo dispositivo, do mesmo diploma legal. Esses requisitos são, o primeiro deles é o fato haver sido praticado por um militar. O segundo deles é que os fatos ocorram em um local sob administração militar. E o terceiro requisito é que o crime ele deve ser praticado em face de outro militar. E o ponto central de minha tese é justamente pela ausência do terceiro requisito. No caso concreto, o crime foi supostamente perpetrado por uma tenente da Polícia Militar no quartel da Polícia Militar, ou seja, em um local sob a administração da Polícia da Justiça Militar. E o terceiro deles é que o crime ele não foi praticado em face de outro militar, pois o bem jurídico tutelado pelo artigo 268 é justamente a saúde pública. Então, o crime ele é praticado em face da coletividade. O que a norma visa proteger é a saúde pública de todos, é a coletividade. Então, ele não foi praticado em face de A ou de B. É justamente o que ocorre em relação ao crime de homicídio e o crime de furto, nessas mesmas condições, mas praticado em face de um civil. A própria legislação militar no Código Penal, ela prevê que é competência do tribunal do júri, ou seja, do juízo comum, o seu processamento e julgamento daquele crime. Então, diante da ausência do preenchimento de todas as condições, o crime ele não se configura como um crime militar, mas um crime a ser processado e julgado pelo juízo comum. O segundo ponto é o desrespeito à súmula vinculante número 14, o que gerou uma nulidade no inquérito policial. A súmula vinculante número 14, ela estabelece que é direito do investigado o acesso a todos os documentos, inclusive aos depoimentos das testemunhas, quando já documentados no inquérito. E não foi o que ocorreu no caso concreto. O procedimento militar ele é um pouco diferente de intimação para fornecimento de depoimento em sede de inquérito. A investigada, à época, recebeu de um colega também militar uma intimação formal via WhatsApp e, junto a essa intimação, algumas fotos dos depoimentos. Mas essas fotos elas estavam recortadas, visando ocultar, assim,
o nome das pessoas que forneceram aqueles depoimentos. Então, os depoimentos eles estavam recortados, ocultando essas informações fora de ordem e não foram disponibilizados de forma integral. Na ocasião do seu depoimento, também não lhe foi oportunizada a entrega do inquérito policial para que ela tivesse o acesso integral ao que ela estava sendo acusada. Então, houve o desrespeito à súmula vinculante número 14, razão pela qual o inquérito policial é nulo, vez que ela não teve o seu direito à ampla defesa integralmente respeitado naquela oportunidade, ainda que seja disso que no inquérito policial o contraditório e a ampla defesa eles são relativamente mitigados. Por fim, eu gostaria de, com todo respeito ao excelentíssimo relator e também ao membro do Ministério Público, destacar que essa fundamentação ela foi minuciosamente explorada, tanto no juízo de primeiro grau como na peça de habeas corpus, contudo, no parecer ministerial e na decisão que negou a liminar pleiteada, o centro da minha tese ela não foi abordada. Inicialmente, em relação à incompetência da Justiça Militar, ela foi, digamos assim, reafirmada com base unicamente nos dois primeiros requisitos. E o centro de minha tese é justamente a ausência do terceiro requisito, o bem jurídico tutelado, que no caso é a saúde pública. Por sua vez, em relação à nulidade do inquérito policial, foi ventilado pelo Ministério Público que a ré, atualmente já em sede de ação penal, ela possuiu acesso ao inquérito como um todo, que eles consta nos autos. Mas o que a súmula defende é justamente o direito à ampla defesa do investigado em sede de inquérito, para que ele possa ter, naquela oportunidade, uma defesa adequada e integral. Eu finalizo a minha sustentação oral, minha fundamentação, agradeço a oportunidade e estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, doutora Bárbara. Doutor Lobato, com a palavra, procurador da Justiça. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Bárbara, que esteve há um minuto atrás na tribuna, o que nós estamos aqui enfrentando, doutor Samuel, doutor Nilo, desembargador Ronaldo Marcel, é uma questão de competência. O Ministério Público denunciou a tenente Amélia como incursa no Código Penal Militar e a defesa está entendendo que se trata de crime de procedimento na justiça comum. Eu tenho, já nos autos, doutor Nilo, Vossa Excelência, que é o relator, o meu parecer, que é um pouco longo, porque eu tive que transcrever toda a denúncia, doutor Ronaldo Marcel. Mas, ao final, a gente entende, e a doutora Bárbara também falou aí, que a impetrante, paciente, ela é tenente da polícia e teria cometido, conforme a denúncia, esse crime, desembargador Samuel, dentro das instalações da polícia, contra cadetes da polícia. Então, ao nosso entendimento, e nós estamos reiterando, o fato se amolda aos crimes de competência da Justiça Militar. E no nosso parecer, está nos autos, doutor Nilo, temos também alguns entendimentos já em nossos tribunais superiores sobre essa questão de competência, doutor Reinaldo Marcel. Portanto, entendemos que a impetrante é policial militar, estava na dependência de um prédio da Polícia Militar, teria cometido esse delito que está sendo averiguado, ou vai ser averiguado na Justiça Militar, contra cadetes. Portanto, como se trata de competência, entendemos que, pela denegação do habeas corpus, encaminhamento desse processo onde ele se encontra já pela Justiça Militar. É o parecer. Obrigado. Com a palavra, o desembargador Nilo, relator.
Bom dia a todos, bom dia, Edvaldo Samuel, bom dia, doutor Edvaldo Ronaldo, doutor Lobato, doutora Bárbara, advogada aqui presente. Tudo bem, eu vou ser bastante sucinto aqui, tanto o relatório quanto a decisão são sucintos, eu vou simplesmente abordar aqui rapidamente o contexto do que consta dos autos e sigo logo para, de maneira bem objetiva, ao voto. Muito bem, esse habeas corpus, conforme já se verificou, ele foi impetrado por Bárbara Baima de Desterro em favor de Amélia Cristina Correia Batista e contra ato da Justiça Militar que ratificou o recebimento de uma denúncia, né, autorizando assim o trâmite do processo-crime no âmbito da Auditoria Militar. E o crime em questão trata-se do delito previsto no 268 do Código Penal, combinado com o inciso 2º do Código Penal Militar, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, né? Segundo a impetrante, o recebimento inicial inobserva as regras de competência, por considerar que o delito imputado é crime comum e não militar. Diz também que ele não pode ser considerado como crime militar por extensão, porque ainda que ocorrido no âmbito da administração militar, na instituição, o delito não se deu contra o militar, certo? Então, esse é o contexto, né, que a gente passa a observar, a gente passa a analisar agora. Então, preliminarmente, do exame do ato impugnado, verifico que o juízo de origem ratificando o recebimento da inicial acusatória, sob fundamento de que na denúncia consta a qualificação da acusada, tempo e lugar do crime, identificação dos ofendidos, a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, por meio das quais é possível observar que o delito foi praticado por militar do Estado em serviço e dentro de área sob a jurisdição militar. Portanto, dentro da configuração dos elementos e circunstâncias taxativamente referidos no artigo 9º do Código Penal Militar, sendo em duvidosa a competência desta auditoria para conhecimento do feito e seu regular processamento a teor do critério ratione personae, não restando demonstrada irregularidade quanto à existência ou utilização do inquérito policial, tendo a acusada e defensora amplo acesso. Isso aqui são os termos do recebimento da denúncia. Em relação aos fundamentos, entendo que razão não assiste a impetrante, quando afirma que inobservados os parâmetros legais para regular a deflagração da competência processual dessa justiça especializada. Isso porque o inquérito policial militar número 041/2022, IPM-BPRV, se extrai indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar o processamento da denúncia nessa instância. Em sede de reexame, na forma dos depoimentos prestados administrativamente, verifica-se que a paciente, supostamente, aplicara a punição a aproximadamente 15 cadetes da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias durante a pandemia da Covid-19, submetendo-os, nos dizeres da testemunha Joabe Fernandes de Araújo, à corrida coletiva em torno do campo de futebol, sem o distanciamento necessário e sem uso de máscara. Na forma do que registra a testemunha Diogo Henrique da Cruz Moraes, por sua vez, findada a série de exercícios, aspas, a tropa foi colocada em frente ao rancho, tendo a paciente ordenado fosse trazido um copo de suco, um copo. Ao que, logo depois, a paciente teria determinado ainda que todos bebessem o suco no mesmo copo, o que foi cumprido pelos cadetes punidos, ao que registra a testemunha Mateus Matias Lima. Firme nessas considerações, resta evidente que as circunstâncias que antecederam o fato denunciado na origem aparentam, sob as cautelas desse instante processual preliminar de recebimento de denúncia, ter a punição militar
sido infligida em descumprimento às regras sanitárias de contenção de infecção viral, então disseminada mundialmente. E ao contrário do que entende a impetrante, a inobservância das regras sanitárias, no caso concreto, teve como sujeito passivo direto uma coletividade de aproximadamente 15 militares, visto que os aspirantes ao oficialato são, assim, equiparados nos termos da Lei Estadual 6.513/1995, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha D. Portanto, está atraída a competência processual da auditoria militar, ex vi do artigo 9º, inciso 2º, a linha D do Código Penal Militar, segundo o qual considera-se crime militar os previstos na legislação penal comum quando praticados por militar da ativa contra militar na mesma situação e ainda porque a conduta restou praticada no âmbito da caserna. Por fim, também reputo sem plausibilidade a alegação de que, aspas, necessário anular todos os atos decisórios do feito de origem por não ter a paciente tido acesso aos autos do inquérito policial militar antes da denúncia. Fecha aspas. Primeiro porque a impetrante não produziu prova pré-constituída acerca de qual ato ou decisão da autoridade policial militar teria negado-lhe acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do IPM, o que é diligência indispensável para o habeas corpus, visto que esse remédio constitucional inadmite dilação probatória. E segundo porque, tal como anotado pelo próprio impugnado, aspas, a acusada e sua defensora têm amplo acesso ao IPM, estando ele anexado em sua integralidade no ID 8677-2601. Logo, não há falar em nulidade investigativa ou mesmo da subsequente pretensão acusatorial, deflagrada contra a paciente, razões pelas quais ratifico a liminar anteriormente proferida, devendo o feito prosseguir regularmente sob a instrução do juízo militar. Ante o exposto e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do habeas corpus e denego a ordem ex vi do artigo 415 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, nos termos da fundamentação supra. É como voto, senhor presidente, senhores. Como vota o desembargador Ronaldo Maciel? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estava aqui, eu já conheci o voto do desembargador Nilo, desde ontem, já tinha lido, e eu estava aqui verificando, embora sem uma discussão sobre o mérito, que é vedado neste momento, a esta Câmara Criminal, o pavor que esses cadetes não devem ter passado, no auge da pandemia, ser obrigado a tomar suco no mesmo copo. Então, indiscutivelmente, em tese, se configura o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, e como bem colocou o desembargador Nilo, por se tratar praticado possivelmente por um tenente da Polícia Militar, dentro do âmbito da Polícia Militar, ou seja, no estabelecimento, e contra cadetes que são equiparados aos oficiais, não tem a menor dúvida da plausibilidade da ocorrência de crime militar. Eu quero também parabenizar, me desculpe, antes a doutora Bárbara pela sustentação e pela contribuição com esta Corte de Justiça, mas nesse momento não tem a menor dúvida de acompanhar o eminente desembargador Nilo, porque há plausibilidade da ocorrência de crime militar. E todas as outras alegações, é muito difícil neste momento da via estreita do habeas corpus, que não admite amplo acervo probatório, se fazer em excursão. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu também acompanho o eminente desembargador relator. Também acompanho o voto do relator, desembargador Nilo, e apenas não é observação, é que, de fato, o crime ocorreu dentro de uma área de jurisdição militar. Então, acompanho o voto do desembargador Nilo e proclamo o resultado nos termos, por maioria, por unanimidade, unanimemente, e de acordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta terceira Câmara conheceu, porém denegou a ordem nos termos do voto do relator. Agradeço à doutora Bárbara. Obrigado, doutora. Obrigada. Parabéns Abençoe pela ricamente.
Passo ao terceiro e último Sustentação. processo, Sim. que deverá ter sustentação. Muito bem. Agravo regimental no habeas corpus criminal número 0826-126-98-2023, agravante Rosilene Azevedo de Carvalho, advogado José Maria Campos Couto, está presente? Muito bem. Agravado Ministério Público Estadual, processo da nossa relatoria, parecer da Procuradora de Justiça, doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, pelo desprovimento. Eu passo ao relatório, bem que o relatório já está lançado também, mas passo ao relatório que é sucinto desse agravo regimental. Versam os autos acerca de agravo regimental em habeas corpus, interposto por José Maria Campos Couto, em favor do paciente, ou da paciente Rosilene Azevedo de Carvalho, contra decisão proferida pela eminente desembargadora Sônia Amaral Fernandes Ribeiro, então relatora, a qual negou seguimento ao RAIT por inadequação da via eleita. Em razões recursais, a agravante argumenta que, apesar da inadequação, é pacífico na jurisprudência e na doutrina que deve ser analisada a existência de flagrante ilegalidade passível de ser reparada de ofício. Alega que a decisão monocrática que negou a ordem de habeas corpus fora omissa e deixou de reconhecer de ofício flagrante ilegalidade, consistente no não reconhecimento pelo juízo de base da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos, prevista no artigo 273, parágrafo 1º, B, inciso 1 do Código Penal. Por meio da decisão de ID 320-35170, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões ao recurso. Os autos retornaram da Procuradoria como manifestação da lavra da doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, Procuradora de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso de agravo regimental. É o relatório, e passo agora a palavra ao senhor advogado, que antes deve mencionar sua inscrição junto à OAB para fim de registro. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, senhor procurador, demais autoridades e pessoas presentes. Excelência, José Maria Campos Couto, OAB 8312. Pode prosseguir. Senhores, membros da Câmara, é de se entender claramente que existe uma flagrante ilegalidade. Eis que a decisão é uma decisão recente, muito próxima da decisão lá do doutor MP e do doutor Iso, mas que, ao momento em que o ministro Barroso, do STF, estende a decisão a fato típico levantado como sendo o da senhora Rosilene. Ante isso, eu pleiteio que há espaço para que a decisão possa ser revogada por todo alegado, por todo estudado e que, inclusive, o precioso tempo da máquina judicial possa ser carreado para outras situações mais prementes. Isso posto, peço que seja acolhido e provido o requerido. Com sua vênia, é isso o posto.
Obrigado, doutor José Maria. Passo a palavra ao Procurador de Justiça, doutor Lobato. Ok. Senhores desembargadores, nós estamos enfrentando aqui, o senhor advogado que está na tribuna, uma questão de recurso aqui. E nós entendemos, doutor Samuel, reiterando o parecer da doutora Maria Luísa, que, como se trata do próprio impetente já ter ingressado com o recurso adequado, que é o recurso antidistrito, não há necessidade, então, de a gente verificar esse habeas corpus, porque tem o recurso anterior, doutor Ramon Maciel. Portanto, conforme o parecer da doutora Maria Luísa, o Ministério Público emite o parecer pelo desprovimento do presente agravo. Muito obrigado. Vamos ao voto. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo regimental. A inconformidade da agravante se assenta na decisão judicial que negou seguimento ao presente habeas corpus por inadequação da via eleita. Não assiste razão à recorrente, se não vejamos, como bem observado na decisão de não conhecimento, prolatada pela então relatora desembargadora Sônia Amaral, há um recurso em sentido estrito, interposto pela hora paciente no primeiro grau de jurisdição, de ação penal 000587162/2017, no qual são suscitadas as mesmas teses defensivas delineadas nesta ação constitucional. Acerca da possibilidade de manejo simultâneo de recurso e de habeas corpus, o Colégio Superior Tribunal de Justiça aduz que é necessário que o URIT almeje tutelar a liberdade de locomoção ou possua pedidos diversos dos constantes no recurso interposto. O exame das questões idênticas devem ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale por via transversa na liberdade individual. São os termos do voto do eminente relator, ministro Rogério Chieti Cruz, no HC 482549, São Paulo. No caso em exame, o impetente se vale do habeas corpus para combater decisão judicial de primeiro grau que indeferiu o pedido da ré no sentido de que o Ministério Público Estadual ofertasse proposta de suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal, não almejando, portanto, tutelar diretamente a liberdade de locomoção da paciente. Portanto, é inviável a pretensão ora apresentada pela defesa. Quanto à possibilidade da concessão da ordem de ofício, não verifico na via estreita do URIT flagrante ilegalidade a justificar tal postura, uma vez que a negativa do Ministério Público na oferta da ação de não persecução penal foi devidamente justificada, não cabendo, por isso, ao Poder Judiciário impor ao órgão ministerial assim proceder. Por fim de passagem, registre-se que o preceito secundário a ser efetivamente aplicado ao caso imprescinde da conclusão da instrução processual na origem. Dessa forma, a respeitável decisão agravada está consentânea com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. E ante o exposto e de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e não provimento do presente agravo regimental, mantendo incólume a decisão de não conhecimento do habeas corpus impetrado
em favor da paciente Rosilene Azevedo de Carvalho. É como vota o desembargador Ronaldo Maciel. Nesse caso, eu sou revisor de Vossa Excelência. Se eu não for, é o desembargador Nilo que vota primeiro. Agora, se eu for revisor, sou revisor? Não tem revisor. Não tem revisor, É, desembargador Então, Ronaldo. sou eu é doutor Nilo, desembargador Nilo que vota primeiro. Fiquei na dúvida, porque o desembargador Ronaldo, bem, foi segunda Câmara, né? É segunda Câmara, não é a terceira, né? Substituindo. Estamos aqui na... Então, desembargador Nilo, pela ordem. que, Com as minhas escusas, desembargador Ronaldo. Não, pode ficar tranquilo, isso acontece. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Como vota o desembargador Ronaldo? Presidente, a gente tem que colocar. Eu primeiro quero parabenizar o nobre advogado pela sustentação oral, contribuição com esta Corte de Justiça e principalmente pelo uso proporcional do tempo. Mas o que colocou o advogado, ele tem uma certa procedência. O que colocou o advogado? Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a inconstitucionalidade deste preceito secundário deste artigo 273. E diga-se de passagem, aqui, modéstia à parte, eu já tinha reconhecido há mais de 8 anos, quando juiz de primeiro grau, na questão, por exemplo, do Citotec, aquele abortivo. A pena era totalmente desproporcional. Eu reconheci essa inconstitucionalidade, claro, sem redução de texto, e o Supremo Tribunal fez. Bom, acontece que o que aconteceu? Quando a pena que está lá estabelecida não permite acordo de não persecução penal. Não permite. O Ministério Público fez a denúncia, com a pena não permitindo, veio a defesa e pediu que fosse submetido a fazer a proposta de acordo de não persecução penal, o que foi indeferido. Qual a sustentação da defesa? Mas o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade nesses casos. E submeteu essa decisão dele, ele submeteu ao tribunal, ao segundo grau, um recurso em sentido estrito. Ora, olha o que pode acontecer. Se nós no HC agora dissermos que tem razão a defesa, nós matamos esse recurso em sentido estrito. É muito mais amplo, que vai ter uma ampla discussão probatória que não se pode fazer aqui. Então, embora reconhecendo que há uma certa procedência da alegação da defesa, eu creio que o local adequado para análise das questões ventiladas pela defesa é o recurso em sentido estrito. Nós poderíamos aqui reconhecer uma flagrante ilegalidade. O STJ entende que nós só poderemos, de ofício, reconhecer essa flagrante ilegalidade se fosse trazer prejuízo à liberdade de locomoção. A pessoa agravante está em liberdade. Então, não tem nenhuma, não podemos, nesse momento, não devemos, não é prudente nós imiscuirmos nessa questão de mérito, matando o recurso em sentido estrito, que é muito mais amplo. Então, com essas considerações, eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o substancioso voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, desembargador Ronaldo. Proclamo, então, o resultado unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Esta terceira Câmara Criminal conheceu, negando, porém, provimento ao recurso interposto nos termos do voto do relator. Nada mais havendo a tratar, queremos agradecer a presença dos senhores advogados, agradecer a presença do desembargador Ronaldo, desembargador Nilo, desejar que o desembargador Ronaldo seja bem sucedido aí em Imperatriz, deve estar chovendo muito ou então sem chuva. Não, hoje está até com sol. Ontem nós chegamos com chuva. Eu, Desculpa. o desembargador Gervásio, o desembargador Zé Luiz, quando chegamos ontem, não, já de madrugada, que esse voo chega aqui pela madrugada, estava chuviscando. Mas agora não, agora está um sol bonito. Caminhada, então. E, Obrigado a presidente, eu quero me despedir dos senhores, Não. que eu creio que
É a última sessão que eu participo, pelo menos nesse período, que o desembargador Vicente, na próxima, dia 18, já estará retornando, dizer que foi muito prazeroso esse tempo que eu passei aqui com Vossa Excelência, com o desembargador Nílio, com o doutor Lobato, e espero outras oportunidades de voltar e tentar, de certa forma, contribuir com a terceira Câmara Criminal. Bom dia a todos, volta. bom início de semana. E volte de vez em quando. Bom De dia, vez em quando. Um abraço a todos, hein? Que doutor Deus nos Lobato. ajude. Um abraço nosso. Deus nos abençoe sempre.